Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E venho trazendo para vocês estes conceitos dos dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, né? Pegando como referência 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11. Falei para vocês acerca de alguns dons já, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Depois falei dom da fé, dom de curas, dom de milagres e a outros a profecia, então dom de profecias. Agora, uma das grandes questões é que quando nós vamos falar de dom de profecia, por exemplo, profecia como dom, tem muita muita informação acerca deste dom, que necessariamente faz deste dom alguma coisa que ele não é. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar o conceito do dom de profecia, a gente tem que compreender aqui o que era o profeta no Velho Testamento e depois compreender o que é profeta no Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento, ele tinha este título de profeta por um ministério que ele envergava em si. E uma das características bem interessantes acerca do profeta do Antigo Testamento, como sendo algo que era o que estava dentro deste ministério profético mesmo, é que este profeta, ele nascia, ele tinha o seu chamado e depois ele ia ser um profeta mesmo como ministério, 30, 40 anos, e tudo aquilo que o Espírito do Senhor trazia, ele transmitia para o povo. Agora, quando a gente trabalha com dom de profecia, é totalmente diferente. Não há um ministério profético hoje, como no Velho Testamento, ou não há um ministério profético na igreja como no Velho Testamento, porque no Velho Testamento era um ministério e na igreja é um dom. E aqui, quando a igreja surge, a gente vai encontrar uma passagem em Atos dos Apóstolos de 7 filhas do evangelista, que foram um dos sete diáconos, não é? Filipe, que eram profetisas, e um outro profeta também chamado Ágabo, que era profeta. Mas a gente está falando aqui de um tempo de transição, de um tempo que ainda a igreja e o judaísmo caminhavam praticamente dentro de uma proposta, eu diria não única, mas dentro do que a gente chama hoje, mesmo a fé cristã, a gente chama de judaico-cristã, porque ela tem este aspecto aí do judaísmo tradicional, principalmente da lei, como sendo chave hermenêutica para a interpretação do Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, é uma nova aliança, mas com esta chave hermenêutica, e daí a gente vai pegar aqui estes profetas, por exemplo, as profetisas, né, filha do evangelista, que foi um dos 7 diáconos mesmo, 7 ao todo, e depois Ágabo. Mas quando a gente parte para dentro da palavra de Deus no Novo Testamento, o profeta, ele é alguém que, em primeiro lugar, a profecia ela é o único dom do Novo Testamento e que você pode julgá-lo. Ou seja, os demais dons é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, e o homem, à medida que a igreja vai manifestando estes dons, a gente vai percebendo. Mas quando chega no dom de profecia, a Bíblia diz que este dom você tem que perceber, você tem que julgar para saber se ele é de Deus, bem como também para ver se o espírito do profeta é o Espírito Santo, ou se naquele momento o espírito que está agindo na vida do profeta pode ser um espírito da carne ou mesmo um espírito das trevas, não é? É muito comum a gente, pela inocência, pela infância do primeiro amor, achar que Deus está usando com a mensagem profética, com o dom profético, e trazer alguns tipos de profecias relacionados a questões que a gente vê que não tem fundação nenhuma. Por exemplo, o crente vai buscar um profeta para saber se era vontade de Deus namorar com a pessoa A, com a pessoa B,
se Deus está mostrando qual é a ungida dele dentro da igreja. Então nada disso tem conotação profética e nem como revelação de espírito vai caber, mas é um aspecto mais místico que se trouxe para dentro do cristianismo do que da palavra de Deus. O dom de profecia no Novo Testamento, ele possui algumas diferenças e eu diria que são diferenças gritantes. Por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas ou mensageiros de Deus tinham mensagens dirigidas a todo o povo, à nação de Israel e em determinadas ocasiões a pessoas individualmente, a reis, a profetas e a quem quisesse que de fato fosse transmitida esta profecia. No Novo Testamento, a mensagem profética ela é proclamada no seio da igreja. Então não é aquilo também de a gente perceber aí algumas características de quem propõe, não, mas eu tenho o dom de profeta e acho que isso é um ministério, e sai de casa em casa levando profecias. E o dom de profecia, ela traz aqui um conceito bíblico interessante até para o Novo Testamento, que se a gente parar para se ater o que é um dom de profecia, então, né, a gente vai perceber que a gente não vai cometer tantos erros, nem tentando querer ter este dom e nem tentando querer compreender que um profeta veio da parte de Deus e falou para você. Para entendermos melhor o dom de profecia no Novo Testamento, no hebraico o profeta trazia um conceitozinho no hebraico chamado Nambi, que se refere ao homem inspirado pelo Espírito Santo para entregar as mensagens de Deus para as nações, ou para a pessoa, para os reis, como eu já falei. Agora, quando você traz isso para o Novo Testamento, o termo profeta no Novo Testamento, profeteia, a palavra grega, é formado de dois radicais, depro, e depro significa adiante, e femi, falar, ou falar antecipadamente, né? E quando a gente vai pegar aqui esse conceito, a gente vai perceber que no Novo Testamento, então, tem alguma coisa um pouco diferente acerca disso também. Assim, neste termo, profecia significa a declaração do que se não conhece por meios naturais, mas que se conhece única e exclusivamente por este dom, pela ação do Espírito Santo. E, mais uma vez, irmãos, profetizar no grego traz esse conceito profetein, né? Que significa falar em nome de alguém ou a favor ou em favor de alguém. Neste contexto aqui, aquilo que o Espírito Santo está trazendo, que você pode usar para aquele contexto e que talvez seja usado aquela única vez e nunca mais. E o cuidado que a gente tem, cuidado porque o dom ele não é nosso, ele é de Deus. Então não vale a gente tentar inventar qualquer coisa e tentar trazer como sendo um aspecto profético mesmo. E aqui eu diria assim, como ministério profético, que mais encaixa hoje como ministério profético, que enquadrava no Velho Testamento, é aquilo que você faz todos os domingos ou todas as vezes que você sobe ao púlpito, inspirado pelo Espírito Santo para transmitir uma pregação. Você elaborou a pregação, você preparou a pregação, você transmite o povo e vai edificar a congregação, não é? Então a profecia do Novo Testamento, ela difere nesse contexto de que ela é alguma coisa que você já pode pegar este livro profético, que é a palavra de Deus, e usá-lo de forma dogmatizada, de forma exegética mesmo, trazendo uma boa hermenêutica para transmitir ao povo, para a edificação do povo. E posteriormente, que a gente vai compreender lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, é que no Novo Testamento a profecia ela tem 3 funções, e se ela foge disto, então ela não é bíblica, né? A palavra, o contexto mesmo da profecia é para edificação, exortação e consolação, e entendendo bem que o dom é dado para trazer este conceito mesmo. Uma boa pregação, como eu já falei, ela tem um caráter profético muito forte, porque você está usando a palavra de Deus. E a profecia, com os seus homônimos, como dom de línguas, tem de conter elementos de revelação, conhecimento e doutrina. Caso contrário, você tem que eliminá-la totalmente do meio da igreja
E quando então a finalidade da profecia, ela tem estas três funções, não é? Edificar, consolar e exortar. Edificar, assim como um edifício de pedra edificado pouco a pouco com a união de elementos materiais, com a argamassa própria, da mesma forma, os crentes em Cristo Jesus são edifício de Deus. Então a função profética é justamente esta. Edificar, então, significa construir algo, né? Deve continuar por toda a vida, pouco a pouco, mediante o ensino da palavra de Deus e a doutrina do Senhor, vai construindo o caráter do crente. Então, se a profecia não está edificando, ela não está construindo o caráter do cristão. Exortar, a palavra exortar é até interessante, porque exortar não tem o sentido de chamar a atenção. E muitos de nós pensamos que exortar é chamar a atenção de alguém, mas exortar é chamar para fora, é orientar, é ajudar. Bem traduzido, é como se você passasse o ombro, por cima do ombro de um amigo seu, aquele a quem precisa ser exortado, e caminhar com ele. À medida que você está caminhando, você está orientando, você está ensinando, você está trazendo ajuda para aquilo que é necessário. E esse exortar traz aqui uma palavrinha interessante, paracalau, que tem o sentido de confortar, inspirar, defender e guiar. E o terceiro aspecto também, quando a gente está falando da profecia na proposta do consolar, não é? Então é edificar, consolar e edificar, consolar, exortar e edificar, né? Ou, pegando aqui o primeiro, edificar, exortar e consolar, isso. E quando se pega esse termo consolo, ele vem de paracálio, é o que significa consolar, confortar. Paracálio remonta à palavra paráclito. Paráclito a gente direciona como sendo uma palavra grega que caracteriza a ação do Espírito Santo. Quando Jesus está falando enviarei o Consolador, está falando enviarei o Paráclito, não é? Aquele que haveria de consolar e estar conosco e ser usado de forma profética, com dom profético. Dentro deste conceito de paracálio, significa consolar, confortar. E o que podemos ver é que Barnabé, amigo de Paulo, de missões, não é? Ele tem este nome de Barnabé, filho da consolação, e aqui ele é missionário. Ele vai levar a mensagem do Evangelho com Paulo, e consolação vem de deparaclaseles, e tem o sentido de consolar, dar alegria e dar paz, né? E a gente vai perceber então que a profecia, neste contexto aqui que Paulo está falando mesmo, como dom, lá no capítulo 12 e posteriormente no capítulo 14, ele está falando que a profecia tem esta finalidade, esta tripla finalidade, que é de edificar, exortar e consolar, trazendo estas três propostas bem distintas para vocês. E com isso eu quero deixar aí esta proposta, que não é este aspecto mais místico que a gente compreende, não é? Muitas vezes, que mais traz bagunça do que edificação para a igreja. E se pega o Velho Testamento, o profeta que profetizava da carne, ele podia ser apedrejado, o falso profeta, ele tinha que ser apedrejado. Tente imaginar se a gente pega isso dentro da igreja hoje e tentasse aplicar aos moldes da lei, né? Toda profecia que não se cumpriu, que foi de um falso profeta, que profetizou da carne, ou que profetizou mesmo por uma proposta satânica ou demoníaca. Então é melhor a gente ter este zelo de compreender o dom do profeta mesmo. Ele tem esta proposta de ser levantado para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, para a exortação da igreja, ou então para a edificação, para a exortação e para a consolação da igreja. E estes três aspectos aqui é o que de fato traz a estrutura daquilo que nós chamamos como dom de profecia. Quando o autor
da profecia é o Espírito Santo, vai edificar, mas quando o autor da profecia é o homem, ou mesmo Satanás, com certeza vai bagunçar a casa. E tudo que nós precisamos compreender é que os dons do Espírito Santo, ele está dentro da igreja para o bom ministério da igreja, para o bom desempenho do papel da igreja, para a boa proclamação do reino de Deus, e não para confusão, e não para bagunça mesmo, não é? Penso ter esclarecido sobre isto. E mais uma vez quero deixar aqui para vocês beijão na alma e beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz. O Senhor os abençoe. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.